Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, que foi ou é importante para ela. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu admiro bastante, que eu gosto muito, acompanho muito o trabalho dela, e eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dessa pessoa. Ela é mentora de carreira, ela é designer institucional, escritora e conselheira, formada em Relações Públicas pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Estratégia e Negócios. Tenho a honra de apresentar aqui Janaína Roche. Muito obrigado, Janaína. Obrigada a você, meu querido conselheiro, pelo convite. Que legal. Você participou agora de um livro que você está lançando, sobre inteligência emocional. Queria que você contasse um pouquinho da história desse livro. Esse livro, O Poder da Inteligência das Emoções, ele é um compilado de vários parceiros coautores e cada um na sua área de especialidade, e a minha específica sobre carreira, e a gente fala um pouco da dor, das tragédias, das confusões e das ordens que a gente entende sobre o mundo do trabalho na vida e no dia a dia das organizações. Então, cada um com a sua especialidade, um em liderança, eu especificamente em carreira, outros em neurociência, outros no setor público, e a gente juntou esse conhecimento todo e estamos lançando, então, o poder da inteligência das emoções. Nossa, que bacana, parabéns, né? Pensar que aquele estudo feito lá atrás de Goleman deu insights para esse tipo de novidade, né? E você sabe que esse é um dos livros que está na minha biblioteca, né? O livro do Goleman, né? Isso. E aí aliás, ele se inspirou antes, né? No Solvay, se não me engano, e no Myers, uma coisa assim, né? Eu gosto de dizer que a biblioteca lá de casa tem umas boas confusões. Então, eu juntei ele com o do Taleb, que fala que é o antifrágil, né? A teoria do caos revista. E gosto muito de um carinha que ele fala sobre as disrupções da vida que impactam no mundo do trabalho, porque a gente acha que é tudo organizado, né? E a gente viu que, depois da pandemia, era tudo uma confusão das nossas emoções. E é verdade, porque no final das contas, as disrupções representam 60% das coisas que nos desorganizam na vida. E a gente efetivamente acha que não, que é só no rolê do outro, né? E acontece no nosso também. E 90% dessas coisas tem a ver com questões pessoais, que a gente pode até organizar, mas vem a janela aberta e o vento bate, a gente nunca mais parece achar o rumo. E, na verdade, é onde, nessa desordem, a gente começa a encontrar a ordem. Isso tem tudo a ver com as emoções, tem tudo a ver com a inteligência, tem tudo a ver com as disrupções que envolvem o mundo do trabalho e das nossas escolhas. Por falar em mundo do trabalho e inteligência emocional, aí vem uma pergunta, ver se fazemos um link sobre o assunto. Muito bem. Como é que nós ligamos inteligência emocional à alta gestão, aos conselhos? Isso está na pauta? Isso é pauta? Isso não é pauta? Isso é uma coisa acessória? Como é que você vê isso hoje? Falar de conselho é claramente falar sobre pessoas. Então, falar sobre pessoas, obviamente, é também falarmos das emoções. E as coisas convergem num único ponto, né? É sempre sobre pessoas. Se a gente está falando sobre conselho, o conselho ele entra na linha estruturada das empresas, das organizações, do seu alto nível de executivos, como, na teoria, alguém isento do processo, alguém que não está no dia a dia da organização, não vive o tático da execução no mundo da empresa e, por essa questão, está absolutamente orientado para o mercado, para a busca de novas coisas. Então, na minha percepção, a inteligência das emoções nos conselhos de governança são fundamentais. Em primeiro lugar, porque a gente está falando sobre pessoas. Segundo lugar,
porque é parte da tarefa dos conselheiros as perguntas. Precisamos fazer perguntas. Os conselhos existem para desacomodar a organização. É a desordem, é a gente enfrentar aquele medo, aquela angústia, mas dentro de casa, olhando com olhos muito claros, com detalhamentos técnicos, o que está acontecendo sob o ponto de vista de mercado, das pessoas, da nova composição, da transformação dos movimentos e momentos das empresas. E dentro desse olhar, é importante a gente entender que as emoções, de fato, elas vão permear essas grandes decisões. Então, se eu tenho 2 recomendações aqui para fazer, entendendo que qual é o ponto das emoções para os conselhos, a primeira delas é sobre escuta. A segunda é sobre fazer perguntas. A gente precisa fazer perguntas para as pessoas que convivem e que executam o trabalho dentro das organizações e saber escutar. Esse ponto vai convergir para as grandes transformações, porque é verdade, não somos mais os mesmos, as empresas também não são mais as mesmas, e a gente precisa ter esse olhar do novo, da transformação. Então, perguntas e escutas vão sim permear os conselhos e a inteligência das emoções dessas pessoas que conduzem os conselhos para a grande transformação, para o novo transformar, para o novo jeito de ser das organizações e das suas pessoas. E você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Saber escutar. Eu acho que a gente às vezes se depara com algumas situações que a pessoa, pela quantidade de experiência que ela tem em determinado assunto, né? E ela pode estar num conselho e ela acaba achando que ela é soberana, que ela tem um domínio total. Ela esquece um pouco Sócrates, né? Só sei que nada sei. Exato. Né? E ela acaba não escutando, né? Ela tendo essa dificuldade de escutar realmente outras pessoas, né? Saber o que está acontecendo, poder saber o sentimento do outro, ter empatia, né? Porque um dos princípios da inteligência emocional é a empatia, né? É você ter o autoconhecimento, é o autocontrole, ter empatia. Quer dizer, ter empatia. Você percebe que isso está falhando, ter um pouco de empatia nas pessoas? Eu costumo dizer que a gente é linear. Quando a gente é linear, a gente é muito sobre comando e controle. Então, quando a gente chega na cadeira de conselho, a gente entende automaticamente que sabemos tudo sobre todos e na forma exata da execução. E como assim o outro não entende? Na minha percepção, o que a gente precisa em termos de inteligência para os conselhos e inteligência das emoções, porque as emoções elas vão orbitar essa lógica da empatia, esse jeito de maneirar, de medir, de colocar o peso certo entre as escutas e as perguntas. De fato, dentro dos conselhos, a gente precisa ter essa premissa da inquietude, da curiosidade. E mesmo que eu seja um conselheiro, que eu venha com uma bagagem executiva de longa história, de verdade, eu sei que nada sei. Não é mais sobre quem éramos, né? É como a gente enxerga esse movimento e essa transformação. Então, quando a gente chega nessa cadeira de conselho, é muito importante e muito inteligente a gente entender que as pessoas que estão compondo essa execução já executaram algumas coisas. E entender essa história nos transforma, porque a nossa percepção pela experiência e vivência que o conselheiro tem, a conselheira tem, de fato, vai nos trazer um novo jeito de pensar, seja sobre a ótica dos novos negócios, ou seja apenas sobre aquele movimento de mentorar um executivo, porque nesse papel do conselho, muitas vezes, tem da troca da experiência e da vivência com o nível executivo. Não é só o sentar naquela cadeira exata daquela primeira, segunda reunião, mas é também compor a reflexão, a construção, o olhar atento, porque é verdade, a gente vai para os conselhos sendo especialista em finanças, especialistas em tributos, especialistas em marketing, tecnologia. E cadê as pessoas?
as pessoas e os especialistas em pessoas serão sempre competências que vão orbitar os diferentes conselheiros. Então, de verdade, a inteligência das emoções, ela vai ter que fazer parte dessa competência desse conselheiro, porque esse conselheiro também já não é mais o conselheiro que sentou no banco das organizações há 2 meses atrás, há 3 anos, há 20 anos. Esse conselheiro de hoje, ele é um conselheiro que participa, que respira a organização. Você faz me lembrar uma frase que é: quando eu entro no rio pela segunda vez, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo, né? Nem a pessoa Nunca. é a mesma. E você percebeu alguma evolução nos últimos anos das pessoas buscando, tendo essa inteligência emocional, buscando alguma ajuda, buscando... O que é essa ajuda? É um treinamento, é um coach, é um mentor, é um psicólogo, é tudo junto? Onde eu posso me socorrer com isso? É verdade, as pessoas hoje já não sabem mais por onde começar. É muito comum a gente ver um executivo que teve uma história composta ao longo da sua carreira numa determinada área. Então a gente brinca, né? Quem era de banco sempre era de banco, quem era de varejo sempre era de varejo, e daqui a pouco a gente se recompõe em toda uma nova construção. E é verdade, nós vamos e estaremos muito ativos em diferentes proporções, com inteligência, com penso, em diferentes organizações. Então, a carreira ela é composta por diferentes conhecimentos, por diferentes blocos de entendimento. Então, eu vejo que o executivo hoje, que ele até entende essa construção para um conselho, mas ele não sabe muito bem por onde começar. Então, os cursos de governança, os cursos de formação de conselho, eles são um ponto, é verdade, mas tem áreas de especializações que hoje têm composto muito. No meu trabalho de mentoria de carreira, uma das coisas que mais eu tenho buscado em termos de conteúdo é sobre a ótica da psicanálise, porque de verdade ela compõe conteúdos das emoções nesses diferentes entendimentos das pessoas, porque também é verdade a gente dizer que dentro dos ambientes das organizações, hoje nós temos muito mais diagnósticos também pré-estabelecidos. Né? E a gente precisa dessa composição. Aquele empreendedor que antes construía, que tinha milhões de ideias, ele precisa de execução. Aí lá pelas tantas a gente ouve, mas esse cara é bipolar, cada dia ele tem uma ideia diferente. E na verdade a gente está precisando entender muito bem qual é esse conteúdo, qual é esse rolê de tantas coisas que chegam no nosso ambiente do trabalho, e a gente acabou nos últimos tempos rotulando, porque a gente não sabe mais que talvez aquele especialista não seja o generalista, e que as diferentes composições, os diferentes conhecimentos vão fazer parte de um grande conglomerado que é a organização, dos seus diferentes composições de níveis executivos. Então, não dá para ter todo mundo especialista, não dá para ter todo mundo generalista. O papel do conselheiro, ele tem que entender muito das pessoas, porque, de verdade, ele tem essa lógica de não estar no ambiente de todo dia da organização e perceber aonde aquele executivo melhor compõe, como especialista ou como generalista. Ele é alguém que foi da área de tecnologia, mas hoje entende de operações de pessoas, da inteligência do negócio, ele foi fazer a formação dele em estratégia do negócio, em BI, em analytics. Quem ele é hoje? Porque as nossas pessoas também já não são mais as mesmas. Então, muitas vezes, o conselheiro ele tem esse jeito, né? Você comentou uma coisa muito interessante. Você falou dos cursos de formação para conselheiros, né? Uhum. Uma coisa interessante. Você está percebendo nesses cursos passar não só o conteúdo prático, mas o conteúdo emocional está sendo bem explorado, tem que ser melhor explorado, ou isso não é a competência desses cursos? A competência principal dos cursos, efetivamente, é na generalização, é entender qual é o papel do conselheiro, quais são as suas responsabilidades, porque sim, tem responsabilidades cíveis, inclusive, no papel de um conselheiro. Ele precisa
fazer parte de um board, ele precisa acessar determinadas informações e ele precisa entender que ele sim é parte de uma tomada de decisão e, como tal, responsável pelas pessoas. É verdade também falar que a gente precisa aprofundar um pouco mais sobre a ótica das pessoas, porque no final dos tempos, as grandes transformações do mundo do trabalho, elas envolvem performance, porque é isso, né? No final do dia, a gente precisa saber o que roda na linha final. Processos, porque é sempre uma reinvenção de coisas, mas sempre sobre a ótica das pessoas. Então, eu entendo que a gente ainda precisa de um avanço mais profundo de entender qual é o real da conexão, qual é a real do engajamento. Não é mais possível a gente entender que o engajamento é só aquele jogo, vamos fazer uma reunião e está todo mundo engajado. Não é sobre isso. A gente precisa entender que o indivíduo é parte, ele compõe aquela organização, aquele mundo do trabalho, e ele só vai ter senso de proposição, porque propósito é aquilo que eu me proponho a fazer para, não é sonho, ele tem ação. Se ele souber, se isso tiver significado, então eu não tenho um grupo unido, um grupo colaboração, um grupo de cooperação, de fato, se eu não tenho engajamento, se eu não tenho esse indivíduo assim, isso faz sentido, isso me transforma em vida, isso tem significado. Então, quando a gente tem significado, a gente tem transformação, a gente tem conhecimento, a gente tem a experiência e a vivência transformado no novo conteúdo. É aqui que a gente faz a grande inovação dentro das organizações. Então, sim, na minha percepção, os cursos de conselheiro precisam ampliar um pouco mais essas competências. As competências que oriundam da inteligência, das emoções, têm que ser aprofundadas. E não só no manejo da escuta, de fazer perguntas e do entendimento da comunicação, que envolve a questão da empatia, mas na transformação desse indivíduo, que também tem nesse pacote do mundo do trabalho uma das grandes e principais referências da sua realização pessoal. Porque é verdade, né? A nossa grande comunidade é o trabalho, é a empresa. A gente não precisa trabalhar 100% do tempo, mas, de verdade, a grande realização para a nossa geração, para várias gerações, sempre foi a partir do mundo do trabalho. E você sabe, com o tempo, né, o conselheiro normalmente não deveria ser, mas normalmente é uma pessoa de uma certa idade, de uma certa experiência, passou bastante tempo trabalhando. Experiência, né? E vivência vem com o tempo. Vem com o tempo. Muito embora o conceito de extensividade e intensividade é bem diferente, né? É o que deveria ser. Mas essa mudança, os cursos, inteligência emocional, será que não tem uma dificuldade de... o termo dessa mudança é a neuroplasticidade. Exato. Né? É neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade que vai conseguir formatar e mudar as conexões neurais para que dê um novo personagem de inteligência emocional. Né? Essa idade, esse passar do tempo que os cientistas já identificaram, ou identificaram até agora, que com o passar do tempo a sua neuroplasticidade demora a acontecer. Né? Então a gente tem que... O que está deixando claro para a gente é o seguinte, a gente tem que ir com mais intensidade nesse assunto, para que a gente forme uma neuroplasticidade melhor e assim ter uma convivência melhor nos conselhos. Exato. E isso começa na transformação da experiência e da vivência desse executivo, em que a alguma altura do campeonato, aquela cadeira de executivo já não compõe mais a vida dele. O senso de realização, o senso de proposição já é finito. Parece que eu não caibo mais, parece que é outra coisa, parece que eu não gosto mais daquilo que eu faço. Porque é isso, a cadeira se transforma. Eu falo sempre isso nas mentorias de carreira. A cadeira se transforma. O novo conhecimento bate a porta e eu já não sei mais por onde começar. Então, em trazer esse conteúdo da carreira sob a ótica do counseling, desse entendimento do que ele construiu ao longo da trajetória profissional, dos hard skills que ele teve, dos soft skills que ele desenvolveu, e entender o que compõe essa nova cadeira, vai facilitar essa experiência e essa vivência. É óbvio, o senso de realização. Eu vejo também que as organizações, a gente vai passar Brasil e
no mundo, a gente já vê isso, uma transformação muito grande do mundo do trabalho. Talvez empresas menores, conglomerados menores e mais especialistas em determinadas áreas. Então, de fato, a gente vai precisar ter sempre um pequeno grupo que pensa diferente, que é diferente daqueles que estão absolutamente executando. E eu gosto muito dessa lógica, mesmo das empresas pequenas, empresas médias em transformação, terem um grupo de 3 a 5 pessoas que pensam diferente o seu negócio, não estão no dia a dia da execução, não pensam de forma racional aquele comando, aquele controle, a entrada, o desenvolvimento do produto, a entrega para o cliente, a experiência do cliente, a experiência do colaborador, mas pode pensar de um jeito transversal e transformador. Você está dizendo, então, em alguma coisa também na diversidade no conselho? É isso? Esse viés da diversidade do conselho está mudando, né? De alguma forma, está ajudando a inteligência emocional do conselho? Acredito que sim. Eu gosto do termo incluso e diverso. Incluso e diverso é sobre pessoas que têm experiência, e aqui a gente está falando, sim, de faixa etária, porque quanto mais eu vivo, mais eu experiencio, mais eu transformo meu conhecimento, mas é de diversidade também, trazer pessoas mais jovens e não necessariamente daquele meu ambiente, ajuda a ter ideias e trabalhar a disrupção. E, de verdade, essa transformação do conselho em números menores, em empresas médias, pode transformar de uma forma muito rápida, porque eu estou trabalhando o grupo pequeno. É verdade, eu estou concentrada naquele bloco específico daquela tarefa ou daquele negócio que está em transformação. A gente viu ao longo dos últimos anos muitos startups que, na verdade, ficavam na cabeça só do empreendedor. Opa, hoje eu tive essa ideia, amanhã eu tenho outra. Opa, hoje eu tive essa ideia, amanhã eu tenho outra. E esse grupo diz assim, exato, agora a gente precisa ir para o tático, agora a gente precisa tangibilizar. Como a gente faz? E dentro dessas organizações, a gente viu pessoas muito técnicas, principalmente, vou falar aqui especificamente da área de tecnologia, que eu acompanho bastante, sofrendo, porque eram técnicos que viam que as coisas precisavam ter uma determinada organização, precisavam ter um determinado controle, uma execução para acontecer. Então, esse profissional que é muito especialista e que ele precisa fazer acontecer, ele tem uma dissonância muito grande, porque ele compra a ideia do empreendedor, mas ele está aqui tentando entregar algo que já não deu tempo de fazer, porque esse cara aqui já teve uma outra nova grande ideia. Então, esse processo, ele precisa de tangibilização. E a gente vem já dentro de uma nova onda de empresas que estão em transformação, passaram de geração em geração e agora precisam de novos jeitos, novos negócios. As famílias se transformaram. Você está dizendo, então, que a inteligência emocional é óbvia que ela está trazendo benefícios para a organização, para as pessoas, para entender o outro, para ter empatia, para ter conhecimento, e que no final da conta isso também ajuda muito a rentabilidade da empresa, é isso? Você está conectando esse tipo de coisa. Exato, porque na verdade a gente aprendeu a falar sobre processos e performance. Processos, porque a gente tinha que fazer a linha de produção, começar o produto e colocar a entrega ao cliente. A performance, porque a gente tinha que ter rentabilidade. Mas e as pessoas? As pessoas são também sobre ciência, são também sobre tangibilidade. Quanto mais pessoas eu tenho engajadas, e a gente tem o péssimo hábito de entender que não dá para mensurar isso. E dá, porque as pessoas é que fazem o negócio acontecer. Eu gosto muito de usar os exemplos na área de tecnologia, né? Outro dia, num projeto de coaching, eu ouvi, Jana, a empresa é muito inteligente, eu nunca trabalhei numa empresa tão inteligente, mas às 18h todo mundo cai a caneta, e eu olho para as pessoas e eu vejo uma empresa muito inteligente que está com a rentabilidade muito baixa e ninguém conversa sobre isso. Tem muito geninho, está faltando quem execute. E eu fiquei pensando assim, que falta faz um conselho?
que é aquele cara que diz assim, escuta, tá verdade, a gente tem o work-life balance aqui, a gente tem a execução do projeto, mas está faltando negócio, está faltando pegada do mercado. O que a gente pode fazer para transformar esse negócio? A nossa inteligência hoje desse negócio está passando para outras empresas que têm o contrário, nem tão ligada tão nas pessoas, mas de certa forma conseguiram embalar melhor aquele produto e estão jogando de qualquer jeito no mercado. Então, eu entendo que a transformação do negócio vai ter que ter esse equilíbrio. E é sim, preciso pensar as pessoas numa cadeira efetiva em conselhos, porque aqui a gente está falando de inteligência sobre as pessoas, de engajamento, de jeito de fazer. Quando a gente tem as questões da vida do trabalho resolvidas, a gente tem menos discussão, a gente tem muito mais colaboração e eficiência, conversas. A gente não fica na discussão do WhatsApp e nem dos milhões de e-mails, que agora a gente já não tem mais e-mail, né? Mas não temos mais e-mail. Não temos mais e-mails, né? Mas temos as discussões infinitas do WhatsApp, né? Também. Né? As reuniões virtuais. Jana, para que tanta reunião virtual? Porque a gente não consegue falar de velhos problemas de formas transparentes. O conselho tem esse papel, entender, escuta, bola ao centro e vamos para o jogo. Quer dizer, Janaína, fatos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está me trazendo à luz o seguinte, quando eu vou ter um conselheiro, né, a gente estava muito acostumado a pegar as capacidades técnicas dele, né? Então ele é bom para isso, ponto. A luz que você está trazendo aqui, o olhar que você está trazendo é o seguinte, a gente tem que olhar a inteligência emocional dele, tem que olhar, né, a forma dele se comportar, até para decidir se ele pode vir para o grupo de conselheiros. Por se ele vai agregar no grupo. Porque normalmente você antigamente escolhia o conselheiro assim, bom, ele tem competência, ele sabe fazer isso. Era uma letra fria, né? Era um papel, né? Era o currículo de papel, né? Que trazia para a gente só as competências. Agora, quer dizer, eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que conversar, eu tenho que saber quem ele é. Eu tenho que trazer ele para cá sabendo quem ele é, o que ele pensa das coisas. Quer dizer, não é uma entrevista só técnica, é uma entrevista emocional, é isso? Também. Porque, na verdade, o que a gente fez sobre a ótica das pessoas é profissionalizar isso. Então, entender esse hard, essa competência técnica desse conselheiro, onde ele é especialista de fato, onde ele tem autoridade de conhecimento, experiência e vivência e conectar com como ele pode fazer esse conhecimento, esse conteúdo se transformar dentro da organização. Então, o segundo ponto é o seguinte, como é que ele pergunta e como é que ele escuta? Porque o conselho não é um pacotinho de conhecimento que ele vai e joga no meio da sala. Isso é importante entender, no passado até já foi. Nesse exato momento, não. Nesse exato momento, as pessoas precisam de transformação e de colaboração. Quando eu falo as pessoas, as organizações estão em ebulição completa. Então, efetivamente, esse conselheiro ele precisa ter esse hard skill, mas ele também precisa saber e ter a inteligência da pergunta e da escuta. Por que da pergunta? Porque ele também precisa entender o que essa organização, o que essas pessoas já fizeram. Qual é a linha racional de pensamento? Se ele não entendeu para onde a empresa vai, o que ela está pensando, como ele é alguém que faz perguntas para transformar e construir junto a estratégia? Então, não se pode mais imaginar que a estratégia esteja fechada. Eu vou pegar um gancho dessa palavra estratégia com você agora e te perguntar o seguinte, qual é a estratégia que a gente tem que usar para implementar num conselho, numa gestão, numa administração, a inteligência emocional? De repente a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero trabalhar melhor a inteligência emocional das pessoas. Tem alguma estratégia? Tem algum jeito de fazer? Tem. Primeiro, eu entendo que é o autoconhecimento. Então, hoje você já tem... Mas tem ferramentas disso? Tem ferramentas para isso. Tem narrativa, tem testagens mais profundas, mais voláteis, mas tem estratégia e, principalmente, tem um ferramental para isso. Então, quando a gente olha esse autodesenvolvimento
desse indivíduo, seja ele executivo ou conselheiro, é preciso trazer ele para um ambiente de quem ele é, o que ele faz e o que ele resolve. E qual é a construção da estratégia, do tático dentro dessa organização. Então, eu sempre entendo que conectar um indivíduo, seja ele conselheiro ou executivo, é preciso criar um espaço de fala para que ele também possa se recompor dentro das grandes transformações que ele teve. Então, entender a partir da autogestão, dessas emoções, de tudo que ele viveu, conteúdos técnicos, conteúdos de inteligência que ele foi construindo ao longo do percurso e contribuir para que ele tenha o seu próprio mapa das atividades que são individuais, mas que compõem esse grupo. Aqui a gente tem a grande estratégia da organização. Não é simples, mas é efetivo. E você percebe as organizações buscando isso hoje? Tem uma diferença de um tempo para cá? É depois da pandemia? É antes da pandemia? Eu percebo a dor mais inerente. Não podemos fazer mais os mesmos treinamentos que fazíamos antes. Então, não tem mais essa confusão de entra em sala, sai de sala. Mas tem um desejo de transformação e uma ausência do como. Na minha percepção, a gente precisa entender que o aprendizado do executivo, o aprendizado do adulto, de fato, ele acontece pela experiência e pela vivência, é pela troca, é pelo mentorar, é pelo inspirar, é pelo entender quem ele é nesse atual momento, o que mesmo a empresa quer construir e como que eu faço isso em grupo, porque de verdade, gente, a organização é um grande conglomerado de vontade de construir junto, né? Eu percebo que... Tem a linha final, né? Do lucro. E você sabe, Janaína, eu percebo que a gente... Agora nós estamos numa fase... Antigamente a gente falava assim, visão. A visão é construída pela missão, objetivos e valores, né? Mas os valores, eu tenho a sensação que ficava em segundo plano. E agora... Com essa visão de inteligência emocional, acho que os valores da organização e as pessoas engajadas nesses valores e tendo essa inteligência, né, emocional, eu acho que os valores têm agora um peso muito grande, né, na organização. Bom, tem uma transformação que também é geracional, né? Porque de verdade as pessoas já não têm mais aquele desejo, aquele sonho de eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar meu carro. A necessidade é de transformação, a necessidade ela é de colaboração. Toda vez que a gente vê um grande plano, toda vez que a gente vê um grande movimento em conjunto, você vê um grande, puxa vida, vamos fazer um work-life balance, vamos trabalhar na cooperação. Aí você tem essa composição do novo, né? Aquelas composições que a gente tinha lá nos grupos de Rotary, de igreja, o que foi, acabou, né, no BO da organização. Essa que é a grande verdade. Então, a gente precisa entender também que o papel hoje da empresa, ele também é um papel social. Então, não é só mais sobre a gente receber o boleto do final do mês, né? O contra-cheque do final do mês, ou o olerite, o nome que a gente for dar, e isso se transformar num carro, numa viagem, ou... quem sabe, na casa própria. As pessoas querem ter histórias para contar. Por isso os startups... Mudou, né? Agora a gente quer ter experiências. Tiveram experiências, a gente quer ter experiências, eu quero fazer parte disso, eu quero compor. E aqui entra muito a história do startup. O problema é que no startup é assim, a ideia nova todo dia, né? E aí não teve consistência, algumas pessoas desconectam muito forte. Então, é sobre incluso e diverso. A gente precisa ter gente com ótimas ideias e a gente precisa de quem as execute, né? E o conselho tem esse papel de ser esse olhar de quem pergunta, quem faz as perguntas certas, as perguntas que não... as perguntas de coragem. É preciso fazer perguntas de coragem. Perguntas de coragem não é sob a ótica de deixar o outro desconfortável e exposto, mas são perguntas de coragem, são sobre coisas que a gente de verdade precisa desacomodar e trazer outras linhas racionais para dentro do processo. Ótimo. Isso aqui tem colaboração, tem cooperação. Eu só falo
a minha percepção, eu só dou o meu testemunho como executivo, se de verdade eu tenho um espaço de fala, de confiança, de colaboração. Então, os conselhos precisam ser ambientes de colaboração. Eu acredito que nesse é um ótimo tema também, porque a gente tinha no passado aquela coisa assim, gente, é um ambiente de roupa suja, a gente traz todos os problemas que a gente nunca consegue resolver, e parece que a reunião infinita... Eu não vejo mais essa vontade de conversas repetidas. Eu vejo uma necessidade de transformação. Que ótimo, que ótimo. Janaína, eu no começo do podcast anunciei, né, que eu sempre que tem uma pessoa aqui, eu peço para deixar um presente, né? E no O Melhor Conselho, o presente que você pode deixar é o melhor conselho. Aquele conselho que foi importante para você, é importante para você, que você aprendeu, leu, recebeu de família, que você inventou. Então, qual que é o presente? Estou te cobrando o presente agora. Deixe o nosso presente aqui pro podcast. Muito bem. E o presente é sobre conselho. E o conselho que eu dou é que a gente, enquanto indivíduo, nas nossas diferentes composições, a gente tenha coragem de superar os nossos medos absurdos e de olhar para quem a gente é, aquilo que a gente quer resolver e aquilo que a gente quer dar sequência. Porque no final dos tempos, os conselhos e as empresas são sobre pessoas. Então, a nossa responsabilidade sobre si, sobre a nossa tomada de decisão, também tem implicações sobre a transformação do outro. Então, sim, é sobre as pessoas. Então, conselhos também são isso, são as transformações e os nossos momentos e os nossos movimentos de vida e que também compõem o mundo do trabalho. Muito obrigado, Janaína, pela sua presença. Adorei a conversa com você. Eu acho que trouxe uma luz para a gente muito grande. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Luiz. Você é meu querido e sempre conselheiro. Muito obrigado. Você acompanhou até aqui o nosso podcast? Muito obrigado. E siga nas redes sociais. O Melhor Conselho.